Quem vai ver a gravação depois. Hoje a gente vai falar sobre puerpério. Puerpério, ele não é só um período de resguardo, é um período de adaptação. E por que isso? Eu vou explicar tudo o que consiste o puerpério, quais são as fases, as mudanças no corpo, as mudanças emocionais, o que você, enquanto grávida, deve esperar nesse momento do pós-parto. Tá? Então, o que a gente vai falar hoje? Qual que é a nossa agenda? A gente vai falar o que exatamente o puerpério, esse momento do pós-parto. Quais são as mudanças do corpo? Quais são as mudanças nas nossas emoções? O que é esperado? O que não é esperado? Quais são as mudanças na nossa rotina? E qual o plano? Né? Sabendo de tudo isso, o que eu realmente preciso fazer para ter um puerpério mais tranquilo e seguro? Então, para iniciar, então, se a gente colocar no dicionário, se a gente for lá digitar, definição de puerpério, vai aparecer essa frase aqui, vai aparecer uma definição muito parecida com essa, que é a fase do pós-parto em que a mulher experimenta modificações físicas e psíquicas. Este é um período de tempo que decorre desde o parto até que os órgãos reprodutores da mãe retornem ao seu estado pré-gravídico, e que isso aconteceria em torno de 40 dias. Mas essa definição, quem me acompanha já no Instagram, quem vai acompanhando os meus posts, é uma questão que eu falo muito, né? Eu questiono muito, e, e eu pergunto até, inclusive, quem volta ao seu estado pré-gravídico, e principalmente depois de 40 dias? Uma porque a gente sabe que tem uma sociedade que tem uma pressão muito grande para que a mãe retorne à vida dela, retorne às atividades, retorne ao seu corpo, retorne a tudo que envolve esse momento com muita urgência. Então, a gente sabe que existe uma cobrança. Mas quando a gente fala, inclusive de termos fisiológicos, embora ali nos 40 dias a gente tenha a evolução do útero da mulher, a gente tenha, né, os órgãos, eles começam a voltar, né, depois que eles foram todos remexidos durante a gravidez, eles começam a voltar ali para o estado, né, onde eles estavam, para o lugar que eles estavam. Tem algumas questões que não voltam mesmo. Por exemplo, a mama, ela só acaba de se desenvolver, ela só termina a sua formação durante a gravidez. Então, depois que a mulher fica grávida, depois que você fica grávida e a mulher passa por esse período, a mama, ela nunca mais vai ser a mesma. Ela acaba, ela terminou o seu desenvolvimento. E eu não estou dizendo que ela nunca vai ser a mesma, que ela vai ficar caída, não, não é isso. Ela vai terminar o seu desenvolvimento completo. Então, a mama, ela não volta ao seu estado original. O cérebro da mulher, ele passa por uma modificação muito grande, inclusive de tamanho físico. Ele vai priorizar, ele vai fazer uma poda sináptica, ele vai priorizar os cuidados do bebê. Então, a gente tem uma mudança neurológica muito grande, e ele não volta ao seu estado anterior dentro desses 40 dias também. Então, primeiro que a gente tem que ajustar essa definição de puerpério, né? Então, o puerpério, sim, é um momento no pós-parto onde a mulher experimenta modificações físicas e psíquicas, ok? Mas, em relação ao tempo, a gente tem que ampliar realmente essa definição. E quando a gente amplia, a psicóloga Esther Ramírez, ela é uma psicóloga espanhola que tem um livro muito interessante que chama Psicologia da Gravidez, aliás, a Psicologia do Puerpério. Né? A Psicologia da Gravidez é a Ivone, que é uma psiquiatra fantástica também, mas quem trabalha especificamente com o pós-parto tem um material incrível é a Esther Ramírez. E ela traz essa definição, ela amplia muito esse olhar sobre essa mudança na vida da mulher. E quando ela amplia, a gente vai falar sobre algumas fases. A gente vai falar sobre o puerpério imediato, que são as primeiras 24 horas. Esse conteúdo eu trago com muita profundidade no pré-natal emocional da barriga ao colo. Então, se vocês quiserem aprofundar, tem um conteúdo muito maior e mais abrangente. Aqui a gente vai falar de bastante coisa, mas tem uma parte muito específica lá. E aqui a gente fala do puerpério imediato, que são as primeiras 24 horas, o puerpério inicial, que é do segundo ao sétimo dia, e a primeira semana do bebê, o ampliado, que é do oitavo dia até o que era considerado anteriormente o final da quarentena, né, do resguardo da mulher, e o puerpério emocional, que é a partir
do 40º dia. Então, o que eu devo esperar nessas primeiras 24 horas, né, nesse puerpério? Eu estou no hospital, ou eu estou em casa, depende do local onde o bebê nasceu, mas é o primeiro encontro com o bebê. E ali a gente tem o primeiro encontro físico, a gente tem o primeiro olhar, o primeiro toque, o primeiro cheiro, é uma inauguração de muitas coisas nesse primeiro dia. E também a gente tem a primeira sensação do útero vazio. Então, a gente vai lidar com esses sentimentos e essas sensações. A gente tem também uma mãe que está ou ela pode estar um pouco mais fragilizada, mais cansada, mais exausta pelo próprio decorrer do trabalho de parto, seja um parto vaginal ou seja uma cirurgia cesariana. A gente também pode ter uma mãe que está ocitocinada, que ela está cheia de energia e ela passou por esse período e foi um parto muito potente. Então, tem esse primeiro momento onde, né, a mãe vai encontrar o bebê e agora, nesse momento, a mãe precisa ser apoiada. Ali podem surgir algumas dúvidas já nesse início. Será que eu dou conta de cuidar do bebê? Será que... Mas você normalmente está amparada por uma equipe, seja uma equipe de obstetra, uma equipe de enfermeiras, ou em casa, no hospital. Então, esse momento é um momento que você está normalmente amparada e você precisa ser apoiada nas suas decisões. Uma questão muito importante que uma mãe trouxe esses dias, e eu acho que é muito pertinente, que o que é dito no puerpério, ele tem um tom muito... A gente está num momento muito transparente, tem uma permeabilidade muito grande. Então, tudo que é dito nesse momento no puerpério, ele tem um poder muito grande, ele tem ela trouxe até que ela não esquece de algumas coisas que ela passou. Então, a gente tem que, quem apoia as pessoas no puerpério, as pessoas que estão em volta, precisam ter muito cuidado com as palavras, com os gestos, com os rótulos que são colocados nesse momento, tá? Porque isso tem um impacto muito grande na vida dessa mulher. No inicial, do segundo ou sétimo dia, é aquele momento onde acontecem muitas modificações físicas. Vou falar ali para frente também sobre essas questões, mas a gente tem a descida do leite, a gente tem questões emocionais também, que a gente tem o pico do baby blues. É o momento que a mãe que está no hospital volta para casa. Então, tem aquela sensação de, olha, e agora eu tenho um bebê, eu estou em casa, o que eu faço? Né? Tem esse frio na barriga, muitas vezes, dessa transição. E é um momento em que você está aprendendo, ainda tem muita privação de sono. O bebê normalmente troca o dia pela noite, de dia ele está mais tranquilo, à noite ele está mais agitado. Então, o sono fica completamente confuso. Existe uma exaustão muito grande. E aqui a gente tem que ter alguns cuidados e alguns... a gente vai falar sobre os sinais que a gente precisa estar atento nesse momento. Depois, o puerpério ampliado, do 8º dia até o 40º, as coisas já começam a se organizar, mas é nesse momento que a gente precisa ter um plano para as coisas fluírem bem. Um plano da própria alimentação, um plano de como a casa vai funcionar quando o seu cuidado estiver voltado somente para o bebê. Então, enquanto você cuida do bebê, quem cuida de você, quem cuida do entorno. E isso é até interessante, eu fiz um post esses dias agora, e eu estava pesquisando a questão da cultura. Então, existem culturas, por exemplo, na Índia, na Coreia, onde a mãe ela tem um olhar voltado só para o bebê. São rituais, tem até um nome específico para esse momento, onde a mãe pode amamentar, cuidar, e ela recebe massagens, tem alguém que cuida da casa, da alimentação. Então, são culturas diferentes. Aqui, a gente tem núcleos muito pequenos, normalmente a mãe volta sozinha com o pai para casa, e achando que a rotina vai continuar a mesma, que ela vai conseguir organizar. Fora também uma outra questão, que muitas mulheres trabalham até o dia do nascimento, ou até muito próximo do nascimento. Então, elas estão em uma vida que, de repente, a partir daquele momento que nasce, elas começam uma nova etapa e tudo precisa se reorganizar. Então, elas já não estão no mercado de trabalho, elas não estão fazendo atividades. Então, tudo isso precisa ser pensado e elaborado antes. Não deixar para fazer isso durante o puerpério, que eu vou explicar que não é uma boa ideia, tá? E o puerpério emocional, que a partir do 40º dia, isso não tem uma data para terminar. O puerpério, ele é único e é específico para cada mulher. O que normalmente acontece é que essa ligação, essa fusão emocional que existe mãe e bebê, ela não se rompe ao 40º dia. Ela vai se esticando, ela vai se transformando. E a gente fala que existe um momento
onde acontece a triangulação. Então, a gente tem a mãe, a ligação mãe-bebê, e entra uma terceira pessoa, que é o pai, é um outro cuidador, a companheira dessa mãe, que vai fazer esse apoio, e a mãe e o filho começa a sair um pouco da esfera emocional. Algumas mães que amamentam por muito tempo relatam que sentiram que o puerpério em si finalizou quando elas conseguiram finalizar a amamentação, mas isso não é uma regra. Algumas mães, ao regresso ao trabalho, que elas começam a se ocupar de outras coisas e a vida volta ali a uma certa rotina que ela tinha antes, então ali começa a finalizar o puerpério delas. Então, isso é único. E é importante a gente falar também que o puerpério, ele tem algumas características muito específicas e ela depende muito do momento que a mãe tem. Um puerpério de gêmeos não é igual a um puerpério de um bebê. O puerpério de um segundo bebê não é o mesmo, né? O puerpério de um segundo bebê normalmente é muito mais curto, porque é como se fosse um mergulho. A mãe mergulha e ela está lá imersa naquela transformação. No segundo filho, enquanto ela faz o mergulho, tem um outro lá chamando ela lá fora, né? Então ela não pode ficar ali muito tempo com aquele bebê, ela tem que ali pegar um ar e voltar e fazer isso de uma outra maneira. O puerpério de uma mãe que teve uma perda gestacional, ele vai trazer características específicas. De uma mãe de prematuro, eu vi muitos relatos de mães de prematuros que é como se esse período, se essas modificações, muitas vezes elas ficassem suspensas num período que o bebê estava internado, e que elas só sentiram muitas coisas na hora que o bebê chegou em casa. Então, tem muita particularidade, cada puerpério é único, tá? E a gente já entra aqui no mundo incrível e de muitas possibilidades. Quais são as mudanças no corpo que são esperadas, né? Então, quando a gente fala da mudança do corpo na mulher, o que é esperado? Então, primeiro, a gente tem a queda abrupta do estrogênio, da progesterona e dos hormônios placentários. Essa queda é uma das maiores experimentadas pelo corpo humano. A gente já tem uma mudança, a partir do momento que sai a placenta, a gente tem uma mudança gigantesca nos hormônios da mulher. E aí a gente vai ter algumas questões físicas que a gente precisa prestar atenção. Por exemplo, o sangramento, que são os lóquios, ele acontece, então geralmente as mulheres agora elas levam até aquelas fraldas geriátricas, que é umas fraldas que são mais confortáveis do que o próprio absorvente. Por quê? Do terceiro ao quinto dia é normal ter um volume maior, que a gente vai ter a perda de sangue, mais alguns restos provenientes do parto. Então, o corpo vai fazer essa eliminação, então tem um vermelho mais vivo, o sangue é um vermelho mais vivo, numa quantidade maior, então a mãe vai ficar atenta, pode ter algum tipo de coágulo. A partir desse período, o sangue já começa a ficar mais marrom, mais líquido, num volume muito menor, até o 10º dia aproximadamente, e depois ele vai ficando mais amarelado e reduzindo muito, e é esperado que fique ali entre 4 e 6 semanas, tá? Mas não é o sangue vivo todo esse período de 4 a 6 semanas. Ele vai passando por uma transformação semana em semana. Isso é importante acompanhar com o obstetra que fez o teu pré-natal, com a enfermeira que fez o teu pré-natal, para saber se o que não pode ter. Não pode ter uma dor excessiva, não pode ter febre, não pode ter um cheiro diferente, um cheiro estranho. Tudo isso precisa ser observado com cuidado com os lóquios. As contrações uterinas. Isso quase ninguém fala. Essa é uma dor que acontece no pós-parto que quase ninguém relata, e é muito importante que a gente tenha esse conhecimento. Então, a partir do momento que o bebê nasce, ele vai à mama. Quando ele vai à mama, a mama libera ocitocina para fazer a injeção de leite, e essa ocitocina também faz a contração do útero, que faz parte da involução do útero. Então, é importante que a gente tenha essa questão da involução. Então, é muito comum que na primeira semana do pós-parto, a gente sinta essa cólica todas as vezes que a gente vai amamentar. Pode ser em maior intensidade, menor intensidade, mas é uma dor que deve ser esperada, esse desconforto da involução do útero. Uma dor também, uma mudança física que pode ser um pouco, né, bastante desconfortável nesse momento, que é a dor perineal ou a cicatriz cesariana. Então, se a mãe fez a episiotomia ou se teve algum tipo de laceração no parto vaginal, a forma de sentar, a própria cicatrização, isso pode causar um desconforto, assim como a cesariana. Então, tanto a involução do útero, né, a cicatrização, então a placenta saiu, a cicatrização desse útero, a cicatrização do períneo,
ou da própria cirurgia, da cicatriz da cesárea, exigem repouso. E aí exigem cuidado. Então, não é assim, olha, eu acabei de ter um bebê, então a vida é normal e vou fazer. Não, respeite seus limites, descanse, se hidrate, alimente. Por isso que é tão importante a questão desse planejamento, porque você vai precisar se manter hidratada, se manter alimentada para o seu corpo se restabelecer da melhor forma, inclusive fisicamente. Uma outra mudança que acontece muito comum, que é o engurgitamento mamário durante a descida do leite. Então, a descida, o que a gente chama de lactogênese 2, ela acontece ali entre o terceiro e o quinto dia após o nascimento do bebê. E as mamas podem ficar quentes, vermelhas, pesadas e até dificultar a amamentação. Então, a gente precisa estar preparada para esse momento. Não acontece com todas as mães, não é todo mundo que tem, são intensidades diferentes. Tem mães que continuam amamentando, sentem lá um certo, né, que a mama está ali um pouco mais pesada, está um pouco mais cheia, mas não sentem nenhum desconforto. Agora, tem mães que passam com uma maior intensidade. A própria privação do sono, porque a gente vai precisar regular o nosso relógio com o relógio do bebê, e normalmente nas primeiras semanas o bebê fica mais tranquilo durante o dia e mais ativo durante a noite. À noite, a mãe tem um pico de prolactina, que aumenta a produção do leite, e ele vem com esse sistema instalado de proteção da espécie, que é muito complicado, inclusive, no começo, porque a gente não está mais numa floresta, a gente não está mais num ambiente, está num ambiente seguro que ele poderia, né, ajustar isso, mas ele não veio ajustado. Então, o ideal é que a mãe faça, assim, intervalos de sono durante o dia, durante as primeiras semanas, junto com o bebê, né, sincronizado ali com o bebê, para que ela possa recuperar, porque muitos dias de privação de sono a gente tem impacto na saúde mental também, tá? Então, isso é importante. Além do que alteração da imagem corporal, porque a gente sai desse momento do parto com o nosso corpo todo esquisito ainda. Aquela coisa, isso às vezes a gente vê na internet, as dos influencers, blogueiras ou as artistas que saem já com a barriga. Não é assim, não é. A gente sai ainda se reconhecendo naquele corpo, que não é um corpo grávido, mas que não é o corpo que a gente tinha antes da gravidez. A gente precisa de tempo para tudo se ajustar. E aí existe uma cobrança também muito grande, a gente precisa ajustar isso às nossas expectativas. Quando a gente fala das mudanças emocionais, o que acontece, que é muito, muito frequente, é o baby blues. O baby blues, ele acontece praticamente em 80% das mulheres. Ele é uma alteração de humor, só que ele não é uma patologia, ele é fisiológico. Ele surge ali entre o segundo e o quinto dia, e pode durar até 2 semanas. E o que acontece? Quais são os sintomas do baby blues? Por que é importante a gente saber que ele existe? Porque muitas famílias às vezes assustam com a alteração do humor da mulher. Falam, mas não era para ela estar feliz com a chegada do bebê? Por que ela está chorando? Né? Ela pode ficar mais irritada, ela pode ficar mais sensível, ela pode ter a sensação de que ela não está sendo capaz de fazer algo, e ela pode oscilar o humor. Isso é esperado durante essas 2 primeiras semanas. Geralmente o pico é ali em torno do quinto ou sexto dia, e aí isso junta o momento que a mãe normalmente regressou para a casa do hospital, então ela saiu do hospital, chegou em casa com o bebê, está ajustando uma rotina nova, ela passou pela descida do leite, está ali ajustando, conhecendo a amamentação com todas as dúvidas que existem, e com os hormônios completamente alterados. Então, isso é comum de acontecer, é esperado. O que não é esperado nesse momento? Não é esperado que a gente tenha, então, esperado o choro fácil e a alteração de humor. Então, eu até conto, assim, que quando eu fui, na primeira vez que eu fui levar o meu filho na pediatra, então, eu estava ali, acho que entre 6 e 8 dias, alguma coisa assim, por volta desse início ali, na primeira semana. E ela chegou e ela perguntou, como você está? E aí, me foi enchendo a água só de alguém perguntar como é que eu estava. E eu não sabia dizer como é que eu estava, né? Então, parece que as coisas, elas tomam uma outra proporção, que o simples olhar para você e perguntar como é que você está, toma uma proporção muito diferente. Então, essa alteração, essa parte mais sensível, isso é completamente esperado. O que não é esperado são alguns pensamentos intrusivos, alguns pensamentos de que talvez o bebê ficaria melhor com outra pessoa, algumas coisas que têm uma intensidade muito grande. Então, a partir da segunda semana, se esses sintomas eles não forem abrandando,
e a mulher começar a voltar à rotina, pode ser um sinal de alerta para uma depressão. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. Então, existe sim essa mudança, mas a gente tem que estar atento para que, se isso for muito intenso, se a mulher não conseguir dormir, então, se você não conseguir dormir, mesmo poucos, mesmo com os despertares para a amamentação, não conseguir descansar nesse período, isso também é um sinal de alerta. 2 ou 3 dias não sabendo tanto que você descansou, ficar em hipervigilância por algum motivo, né? Achar que a todo momento lá vendo se o bebê está respirando, se está tudo certo, isso já começa a tomar uma proporção maior, que são sinais que a gente precisa prestar atenção. E também existe uma adaptação psíquica. Então, como eu disse agora há pouco, o cérebro da mulher ele passa por uma transformação, inclusive física. Ele reduz de tamanho, ele tem, e isso tende a voltar até os 2 anos. Então, não é um processo assim, ó. E essa adaptação é justamente para priorizar as áreas de cuidado com o bebê. Então, você vai estar muito mais atenta, vai estar muito mais disponível para atender o seu bebê em função dessa mudança própria da cerebral que existe. Então, existe uma plasticidade, né? Então, esse momento. E aí, em termos emocionais, existem algumas questões que são revividas também. Então, a mãe revive a sua própria história como filha, reativa as memórias corporais, reorganiza seu lugar no mundo. Então, como é um momento de mais fragilidade, aqui a gente tem as pessoas que passaram por algum trauma durante a infância, durante a vida, passaram por alguma perda, por lutos, assim, ou perdas gestacionais, ou são momentos que a mulher fica muito mais vulnerável e a gente precisa ter um cuidado, uma atenção maior para que não se desenvolva nenhum tipo de depressão, tá? Então, porque tudo vem muito à tona com maior intensidade. A gente tem a ambivalência começa na gravidez e vai a vida toda. Então, da gravidez, a gente sabe, olha, eu desejava muito essa gravidez, eu recebi o positivo, que ótimo, que medo, né? Então, ou às vezes eu não desejava, nossa, mas não é o momento, minha carreira, minha profissão, mas que bom que o bebê vem. Então, a gente sempre vai estar com essa sensação e com essa trabalhando essa ambivalência durante a gravidez e nesse momento vem, que bom que eu estou com o meu bebê, mas eu também vou elaborar a vida que eu tinha. Eu também gostava de dormir a hora que eu quisesse, eu também gostava de ter o meu corpo só para mim, eu também gostava embora eu ame o meu bebê, eu também gostava da vida que eu tinha. E aí a gente vai trabalhar essas questões de uma forma, né, trazer para a consciência essas questões que isso é absolutamente esperado e normal que acontece. Então, a gente tem o luto pela mulher que existia e essa construção do vínculo, que isso é uma coisa também muito importante. Existe uma coisa esperada, uma coisa propagada, como se fosse que tivesse, né, o imprint, que é aquele olhar, que isso, a ocitocina ajuda ali na vinculação, a amamentação ajuda na vinculação, mas como se fosse algo mágico. Mas isso não acontece em todas as mulheres, tá? Então é normal que isso não aconteça. Então também às vezes existe uma culpa e uma frustração muito grande quando o bebê nasce, a mulher olha para o bebê e fala: eu preciso construir esse vínculo, eu preciso conhecer esse bebê, né? Isso é importante que a gente tenha um tempo para isso. Ela precisa restabelecer, né? É no cuidado diário que essa vinculação acontece. Tem um livro que vai sair agora em abril, se não me engano, agora no meio do ano, e eu fiz o capítulo específico da vinculação. E a vinculação, ela acontece assim, ela acontece no dia a dia, ela acontece no banho, na mamada, no olhar, na brincadeira e na fala. Então, isso é construído. Então, a gente não precisa tirar um pouco essa expectativa de que é algo mágico e rápido, tá? Isso é importante que a gente trabalhe também. Nas mudanças da rotina, aqui a gente vai para algo prático e real. Então, a gente sabe que as coisas não vão permanecer da mesma forma que era. Então, o sono vai ser fragmentado, a alimentação, às vezes eu chego, por exemplo, para uma consulta de amamentação na casa da mãe, e eu pergunto assim, mas você começou a comer alguma coisa? Dela, não, eu não lembrei, né? Não passou, às vezes, um tempo muito, um dia, um tempo muito maior. Então, tá, então a gente vai para lá, faz uma pausa, vai se alimentar, come alguma coisa que é importante, porque às vezes a gente perde até a noção do tempo entre dia e noite e despertares do bebê. Então, muda a alimentação, a falta do tempo próprio, né? Então, tomar um banho, ficar, né, cuidar de algumas coisas. Existe uma sobrecarga invisível, que as coisas continuam acontecendo. E uma exigência que vem
como se tivesse que dar conta de tudo. E aí eu acompanhei também uma mãe autônoma, que é muito complicado quando a pessoa é autônoma, porque às vezes existe uma expectativa que ela vai, ou uma necessidade real de que ela vai conseguir voltar para o trabalho dela num tempo muito menor do que a realidade exige. Então, nem tudo que a gente planeja, em termos do pós-parto, a gente tem que planejar o que é possível, que está dentro do nosso controle. Mas, por exemplo, dependendo da necessidade ou da característica, ou inclusive do comportamento daquele bebê, eu vou ter que ficar muito mais tempo disponível e não vou conseguir fazer outra coisa. E aí, essa balança e essa conta às vezes não fecha. Então, aqui a gente sabe que a sociedade pede, assim, exige, né, propaga que a mulher volte ao seu corpo com muita rapidez, volte ao seu trabalho, volte ao seu desempenho, volte ao normal, volte, né, só volte à vida dela, e nem sempre é assim. Isso tem que ser trabalhado de uma forma muito equilibrada. Tem um trechinho eu vou colocar, é uma artista que eu adoro, esqueci o nome dela agora, mas ela tá no médico, e aí ela tá amamentando o bebê, então o marido do lado, e ela tá no ginecologista, e o ginecologista fala, olha, deu 40 dias, acabou seu resguardo, parabéns, pode voltar ao normal, pode inclusive ter atividades sexuais e tudo. E ela, doutor, mas eu tô amamentando, eu não tô com libido, eu não... O bebê acorda a cada 3 horas, eu não tô conseguindo... Não, mas tá tudo ok, sabe? E passando até por cima das necessidades dela em relação a isso. Então, são coisas que a gente tem que refletir, que às vezes a mulher precisa de um tempo, cada uma vai ter o seu tempo né, de organizar essa vida aí no pós-parto. E aí a gente tem que pensar como que a gente faz isso. Então, aqui a gente vai falar assim, olha, qual que é o seu plano para o pós-parto? Aí você pode me mandar no WhatsApp ou no Instagram a palavra plano, e eu vou te mandar o modelo de plano de pós-parto que eu elaborei. E nesse modelo de pós-parto, o que ele tem? Ele vai ter as informações sobre, para que você avalie, pense e reflita, ainda na gravidez, sobre alimentação. Como que você vai organizar sua alimentação? Você vai ter que deixar marmitas congeladas? Tem alguém que vai te ajudar? Sobre a casa, tem algum plano para que você possa manter? Porque às vezes tem pessoas que são muito mais exigentes em relação, elas se sentem muito incomodadas quando a casa não está da forma como ela se sente bem. Então, como que a gente vai montar o planejamento da casa? As questões emocionais também. Quais são as perguntas que eu preciso refletir durante a gravidez em relação ao que eu estou sentindo, o que é esperado, o que não é esperado? E algumas questões práticas, por exemplo, eu tenho animais de estimação. Esses animais, eu preciso que eles sejam, que alguém saia com eles para passear. Então, vamos supor, eu estou pensando que na primeira semana eu vou já sair para fazer um passeio com o bebê no carrinho. De repente, o bebê é um pouco mais sensível, ou o tempo muda, está muito chuvoso, eu não vou sair com o bebê. Então, são coisas que, se a gente deixar para decidir, para organizar, depois do pós-parto, onde a gente está nessa privação do sono, com cansaço, com tudo isso, uma coisa tão pequenina pode é mais uma coisa que você pode evitar nesse momento, sabe? Então, por exemplo, eu já sei alguém que possa, né? Eu vou contratar alguém. Se eu não puder sair, eu vou contratar alguém. Eu sei quem faz isso. Não, eu não posso contratar. Dentro da minha rede de apoio. Então, essa é uma outra coisa muito importante. Quando eu vou definir minha rede de apoio? Normalmente, vamos supor, eu tive um filho, a minha mãe ou a minha sogra ou alguém vai vir aqui em casa para me ajudar com algumas coisas. Eu preciso deixar claro, eu preciso organizar. Eu tenho até, inclusive, uma apostila, um manual para os avós bem intencionados. Porque muitas vezes eles chegam com a intenção de ajudar, mas acabam invadindo o espaço e atrapalhando, porque eles acabam não fazendo, não orientando. Por exemplo, a mãe precisa que faça um almoço, ela não precisa que fique com o bebê naquele momento. Ela tá lá, tá bem, tá amamentando, só que às vezes, assim, vem, olha, mas será que você tem leite? Será que tá tudo bem? Por que você não põe no que... Às vezes a interferência acaba sendo um peso muito grande e o que era para ser apoio acaba sendo... então, ajustar o que você falar, exatamente o que você precisa dessa rede de apoio, é muito importante. Isso a gente pode pensar no passo a passo e aí você me manda. E se tiver dúvida depois que elaborar o plano, a gente pode conversar também se surgir alguma coisa que não está lá. Também tem no plano tem algumas questões físicas também. Por exemplo, se eu perceber que o sangramento ali
não está não tá dentro do esperado, estou achando que tem alguma coisa estranha. Eu já falei com meus obstetras, eu tenho um contato, eu vou, quem pode me ajudar? Lá? Quem que eu vou recorrer se eu tiver dúvidas? Se eu tiver dúvidas em relação ao bebê, quem que vai acompanhar esse bebê? Eu tenho um pediatra, não tenho? Ele vai ser acompanhado por pelo sistema de saúde público? Tudo isso evita que a gente se estresse mais. A amamentação também. Embora eu me prepare, eu tenho contato de alguém, de alguma consultora, caso as coisas não corram da forma como eu esperava. Isso é importante pensar antes, tá? Se você quiser saber mais e foi trabalhando com muitas mães e percebendo quais eram essas dúvidas, eu montei um pré-natal emocional que envolve essas questões práticas do que deve ser esperado, onde eu aprofundo com muito mais detalhes e passo a passo, desde a gravidez, passando pelo parto, pela preparação, pelo plano de parto, e depois também do voltar à sua rotina, do pós-parto, para entender melhor como funciona o bebê no dia a dia, entre cólicas e tudo isso que acontece, eu tenho aqui o da barriga ao colo, que é um pré-natal, envolve todo esse conhecimento, é um curso muito interessante, muito que eu montei com todo carinho. Então, se for o seu momento, se fizer sentido para você, quiser conhecer um pouco mais, eu vou deixar aqui, que eu acho que vale muito a pena. Esse é meu outro filhinho, né? Além do meu filho mesmo, esse que ele nasceu através da experiência e do olhar atento às mulheres, tá? Nesse momento tão importante. Porque o que eu acredito mesmo é que ninguém precisa passar isso sozinho. Quando a gente sabe, quando a gente está preparada para passar, ajuda muito, sabe? Facilita muito quando eu já tenho conhecimento. A gente não fica tão exposta à opinião das outras pessoas e à definição das outras pessoas, tá? E o puerpério, ele não é um intervalo. Então, ele, assim, ele não é uma pausa no tempo, ele não é só o resguardo físico. Ele, assim, ele faz parte do resguardo, esse cuidado com o nosso físico, com a nossa alimentação, com a cicatrização do nosso corpo. Ele também é uma adaptação física, então nosso corpo vai se movimentar de uma outra forma. Ele é uma adaptação hormonal, então a gente tem uma queda gigante dos hormônios a partir da saída da placenta, e aí ele precisa de um tempo para se regular. Uma adaptação emocional, principalmente uma adaptação identitária. E essa adaptação é muito interessante porque ela envolve não só a adaptação da mãe, como a adaptação do pai. Então, a mãe deixa de ser filha, passa a ser mãe, o pai deixa de ser filho e passa a ser pai. A avó, ela pode se tornar avó pela primeira vez ou avó pela segunda vez. A mãe também, de um segundo filho, ela deixa de ser mãe de um e passa a ser mãe de dois. Então, cada chegada do bebê, essa família toda, ela vai se reorganizar de uma nova forma. E essa identidade, ela muda. Então, a gente vai ter uma reorganização na vida como um todo com a chegada do bebê. E isso não precisa ser atravessado sozinho, tá? Então, eu vi muito esses dias de uma mãe que ela falava me diziam que eu precisava dar conta, e dar conta de tudo. E aí, tem uma psicóloga que se chama Ana Sui, que ela tem inclusive uma camiseta que ela diz que tudo é muita coisa, né? Então, a gente não precisa dar conta de tudo. Então, a gente pode sim recorrer à ajuda, saber, e o mais importante do que recorrer à ajuda é a gente saber o que a gente precisa de ajuda. Porque às vezes as pessoas entram naquela questão, as pessoas acham que estão ajudando de uma forma e na verdade não estão, tá? Não estão da forma como a gente precisa ou gostaria que fosse feito. E aí também, em termos da adaptação física e da reorganização física, também eu deixo uma informação que eu acho que é muito importante a gente pensar no pós-parto. No pós-parto, a gente tem muita privação de sono e tem uma alimentação que, nesse momento, deveria ser uma alimentação muito boa, mas, por norma, acaba sendo o que é possível. Então, a gente precisa pensar nisso. E aí, a gente precisa ver se está tudo bem nutricionalmente com essa mãe. Tá? Então, perceber se eu vejo que muitas, por exemplo, o ômega 3 é uma vitamina que é muito, muito utilizado durante a gestação pelo nosso corpo. Essa reserva vai muito para o bebê, porque isso depende do desenvolvimento do cérebro do bebê, precisa do ômega, né? Então, normalmente as reservas da mãe ficam muito baixas. Então, às vezes é preciso, sim, uma suplementação
em alguns, e aí não é uma suplementação aleatória, uma suplementação acompanhada por um especialista, e eu percebo que isso pode ajudar muito no retorno da mãe, quando ela passa nutricionalmente por um acompanhamento, isso pode fazer muita diferença, tá? Nesse cuidado. Então é só ficar atenta a isso também. E para quem não me conhece, a Isa que está aqui, você super conhece, né, Isa? Mas, assim, quem ainda não me conhece, eu vou falar só muito rapidamente, porque eu vou deixar esse vídeo disponível depois, então, para quem assistir e ainda não sabe, eu falo, quem que é a Vanessa que está aí falando? Eu sou a mãe do Rafa, eu amamentei o Rafa até os 3 anos, me apaixonei, sou psicóloga de formação, já trabalhava como psicóloga há muitos anos, me apaixonei por esse universo materno, aprofundei meu conhecimento, fiz a certificação em amamentação, atuo há 8 anos como consultora de amamentação, é um universo da amamentação, ganhou meu coração, e também sou instrutora de hipnoparto e trabalho com psicóloga perinatal. Então, o meu mundo está voltado para esse materno-infantil e é uma área que eu sou completamente apaixonada e estou disponível, né, desde do pré-natal para a amamentação, os cuidados com a saúde mental e a preparação, e trabalhar alguns medos específicos que podem surgir em relação ao parto também, estou dentro do meu escopo de trabalho. E eu desejo uma excelente hora para você que está grávida, que esteja preparada, que esteja munida de informações, que esteja munida de pessoas, que tenha uma rede de apoio que faça a diferença nesse pós-parto, porque o que eu percebo é muito, o mais importante, assim, é um momento único, irrepetível, e a gente precisa trabalhar da melhor forma, né, para que seja uma experiência positiva, tanto o parto quanto o pós-parto. Né? Os desafios a gente não controla, os desafios exigem. Mas quando a gente tem informação e apoio e sabe a quem recorrer, a gente consegue superar os desafios de uma forma mais adequada. Então, deixa eu só terminar aqui a gravação. Parar aqui.